Oi, pessoal. Boa tarde, noite, dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de dezembro. A gente teria que gravar as previsões para o dia 30 de dezembro. Mas eu vou dizer para vocês que eu não estou com disposição para gravar previsões. Porque eu fui chamada aqui, não sei por que motivo eu fui chamada aqui. O ano está acabando. Eu vejo muita gente ainda doente. E não é nem doente pelo Covid. É doente de alma, doente de espírito. É tão triste, que às vezes, como eu digo pra vocês, a vontade é largar tudo e sair correndo. Eu não sei por que eu não faço isso. Não sei se é por senso de responsabilidade, se é por saber que tem muitas pessoas esperando uma palavra. Mesmo que entre essas tantas pessoas, no meio dela ainda hajam muitas pessoas. E talvez você seja uma delas. Que não está pronto ainda para essa nossa nova realidade. A gente enfrentou um ano de crise mundial, onde muitos pereceram. E mesmo em meio a todo esse caos, ainda tivemos muitos espertinhos, ou pessoas que se acham espertinhas, pessoas que sabem apontar, julgar, condenar. Eu particularmente não sei o que esperar para 2021. E com toda franqueza, eu tenho até medo de olhar. Eu tenho medo de olhar e ver o que eu quase certamente vou ver. Então eu prefiro não ter confirmação. Porque se eu não tenho confirmação, eu não alimento essa energia, eu não vibro nessa energia, nem nesse padrão. E assim vocês não vibram também. E a gente pode escolher no que vibrar, no que atrair para a nossa vida, no que atrair para o nosso 2021. Então, a gente vai fazer uma prece. Na verdade, a gente vai pedir uma orientação. Eu estou aqui no assentamento do Voxico. Tenho a imagem de Nossa Senhora aqui, de quem eu sou devota. E eu vim aqui nesse espaço para pedir uma orientação para nós. Então, a vocês, meus amados inscritos que estavam aguardando uma previsão, ela não vai acontecer. Eu desejo a vocês boas festas, os melhores votos, com muita saúde, que vocês se cuidem. Cuidem das pessoas que vocês amam. E a gente se vê, de repente, nas previsões de 2021. Porque nessa reta final nós vamos mais refletir do que fazer previsões. Ok? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão para o corpo, para o espírito, para o intelecto. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e que a gente possa perdoar a nós mesmos por todos os erros já cometidos e fazer as pazes com a gente mesmo. Não nos deixes cair em tentação. Ao contrário, mantenha-nos no caminho do bem, da luz, do amor, da saúde, da irmandade, da humildade, da gratidão, da benevolência, do amor ao próximo em geral. Que o Senhor seja luz em nosso caminhar, nos dando um direcionamento, mas acima de tudo que nós estejamos conectados contigo, conectados com o Altíssimo. Porque se assim não for, vamos ficar em meio à escuridão, olhando para o lado errado e sem enxergar o farol de luz que nos aponta o caminho. Nos dê serenidade, nos dê sabedoria,
nos dê entendimento, compreensão, compaixão. Que fique em 2020 o egoísmo, a arrogância, a desonestidade, as palavras mal colocadas, as desarmonias. E que em 2021 venha com uma expansão de consciência, não só individual, mas que a nossa consciência possa se expandir a nível mundial e, por que não, intergaláctico. Peço uma orientação aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, na bênção e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma palavra para todos nós, para nos confortar nesse momento de finalização de ano e nos preparar para o ano que está se aproximando. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou. Testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, uma à vossa direita e outra à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eu vou interromper a leitura. Podeis vós beber os cálices que muitos bebem? Ou tens-te pegado apenas a criticar, sem saber do cálice que o outro tem bebido em silêncio? Eles lhe disseram: nós o podemos. E ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamados para si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam como império. Não deve ser o mesmo entre vós? Mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs estas parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venhas vou dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidado, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco.
Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas capítulo 14, versículo 1 e de 7 a 11. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. Todos nós somos falíveis, sem exceção. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde, as virtudes. Enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva: a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegaram no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até suas vestes. Não conservam senão um orgulho, que torna sua nova posição ainda mais humilhante, porque vem acima deles o resplandecente da glória, aqueles aos quais espizinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se assim o merecerdes. Podemos continuar mais um pouquinho? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra, e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parecem estar a pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda a parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhe abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus,
e não um acaso, na mão que atinge seu orgulho. Antes de eu vir para cá, eu estava lá na mesa pensando, e eu pensei assim, meu Deus, né, é uma verdade muito grande. Tem pessoas que só vão a Deus na dor. Tem pessoas que só vão a Deus quando estão na angústia, quando estão desempregados, quando estão doentes, quando estão passando necessidade, quando o casamento é arruinado. Daí essas pessoas vão a Deus, pedem a Deus, vão na igreja, fazem promessa, cumprem, fazem pactos. Isso é errado. A gente tem que ir a Deus todos os dias, em todos os bons momentos, em cada respirar, em cada vento que sopra, em cada pássaro que canta, em cada batida do coração. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Eu já li esse parágrafo, né? Eu interrompi ele. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que devo fazer e dizer-lhe. Se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida. Ele o poderia, mas então, onde estaria o seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos, todos os dias, negarem-se à evidência e mesmo dizerem, se eu visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la e nem seu coração para senti-la. Repetindo, se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la e nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, e como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e com o filho pródigo lhe pedirão graça. Quantas vezes nós tentamos abrir os olhos de pessoas orgulhosas? E não seremos nós orgulhosos em nos acharmos mais aptos ou mais capazes que essas pessoas que estão cegas? Às vezes a gente critica as pessoas, fala mal das pessoas, ou tem muita gente que ainda enche a boca para dizer, eu avisei. Tipo assim, eu te avisei que não ia dar certo. Você fez porque você fez, porque você quis. Você plantou tempestade, agora colha chuva. Gente, eu escuto muito isso. Muito, 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 muito. Hoje eu escutei que eu sou rica. Você deve estar rica, porque você não grava mais para nós. A pessoa não pode, ao final de um ano, descansar depois de um ano bem trabalhoso, com muitas horas trabalhadas e se sentindo realizada e em paz com sua missão. Por quê? Porque ela está rica. Obrigada, Senhor, pela riqueza que me cerca, pela natureza que me cerca, por ter conquistado o meu chão. Com o suor do meu trabalho, do meu esforço, tenho certeza que foi por merecimento. Gratidão pela água que é abundante, pela luz que é abundante, pelo cantar dos pássaros que é abundante e por realmente me considerar rica. Rica de emoção, rica de sentimento, rica de bondade, rica de humildade de reconhecer minhas falhas e meus erros, rica com a minha família, enfim. Como eu dizia, o nosso maior erro, na maioria das vezes, é querer corrigir as pessoas.
ou apontar os erros das pessoas, esquecendo que nosso telhado é de vidro, que muitas vezes nós mesmos já cometemos erros e que sequer sanamos ainda os nossos erros ou as coisas que fizemos errado. Em primeiro lugar, perdoai aos nossos inimigos, assim como gostaríamos de ser perdoados. Mas antes disso, precisamos perdoar a nós mesmos pelos nossos erros de orgulho, de soberba, de individualismo, de egoísmo, de umbiguismo. Quando pararmos de sermos quando pararmos de pensarmos em nós, nas nossas necessidades e começarmos a pensar como um conjunto, como todos, e perceber que os outros também têm necessidades, bom, daí talvez a nossa consciência esteja expandindo. Talvez a gente possa dizer, obrigada, Senhor, porque eu estou evoluindo. Obrigada porque talvez, quando a Terra estiver totalmente expandida para a quinta dimensão, eu ainda possa fazer parte dela. Ou talvez não, talvez eu realmente tenha evoluído tanto que eu possa ir para outra dimensão, fazer outra vivência, outra experiência. E que eu não esteja entre aqueles que infelizmente não conseguiram acompanhar a expansão e que tenha que retornar a um momento, a uma época remota e iniciar todo o aprendizado de novo. Porque é triste. Muito triste. Tu olhar e analisar, assim, todas as pessoas que deixam um pouco de si em mim, deixam um pouco da sua história em mim, e ver como ainda existem pessoas que pensam em morrer, como ainda existem pessoas que dão preferência ao orgulho, à vida financeira, à prosperidade, que nem sempre é conquistada por suas próprias mãos, né? Conquistada pela mão de outros, botando em segundo plano coisas muito mais simples assim, como amar, perdoar, compreender e auxiliar. Eu realmente não estou num momento favorável para gravar previsões para vocês. Energeticamente eu sinto que 2021 ainda vai ser um ano de muitas provas para muitas pessoas. E eu não quero ser a portadora dessas notícias, não. Eu prefiro me colocar com vocês a orar, a fazer evangelho, a pedir pela humanidade, a pedir por nós, a pedir pela nossa família, a pedir livramento, clarear nossos pensamentos, clarear nossas emoções e pedir assim que Deus, na sua infinita bondade, que Jesus Cristo, com seu infinito amor, cure essa chaga. E eu não estou falando só do Covid. O Covid foi só a ferramenta que, liberou todas as outras chagas que as pessoas camuflam embaixo de máscaras. Como a falta de amor pelo próximo. Eu prefiro só orar. Orar e pedir. Por mim e por vocês. Que todos nós estejamos embaixo do manto de Nossa Senhora. Com bastante proteção. Com bastante luz, com bastante harmonia. Eu desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira. Um ótimo dia 30 de dezembro de 2020 para vocês. Provavelmente para muitos as minhas palavras não fizeram nenhum sentido, mas eu sei que para quem precisava, ela vai encaixar como uma luva. Um beijo de luz para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tá começando a chover. Olha o cantinho que eu tô. Beijo, tá? Fiquem todos em paz. Encontrem a paz de vocês, ela tá dentro de vocês. O amor que vocês querem para a vida de vocês, ele também tá dentro de vocês. E quanto mais vocês distribuírem esse amor, mais esse amor vai se manifestar na vida de vocês.